Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago 1,12. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos do mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda a parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento, menos aprimorado e aperfeiçoando, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inertes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Importante essa leitura tão atual. Oi, meu amor, 101 do livro Pão Nosso, tá ok? Então agora, a gente vai, após essa leitura importante, que a gente possa, todos nós agora, unidos, nesta manhã de domingo, que possamos refletir sobre o que foi lido e que entendamos o quanto é necessário a cautela, a vigília dos nossos pensamentos, para que os nossos sentimentos não aflorem, se unindo às energias de baixo teor vibratório. Sendo assim, conclamamos as forças do bem, a espiritualidade superior, que tão lindamente já organizou os trabalhos desta casa, como sempre fez há mais de 50 anos. Neste momento, elevamos nosso pensamento a Deus, o Senhor da criação, agradecendo por mais essa oportunidade de tentarmos, de caminharmos, de entendermos
os ensinamentos do Mestre Jesus, quando nos diz: amai-vos uns aos outros. Que possamos caminhar nessa senda do bem, com a ajuda de cada anjo guardião, mentores e guias que já se encontram aqui, ao lado de todos nós. Que todo trabalho em nós seja um trabalho de vontade, de afinco, de verdadeira vontade da mudança do nosso espírito. Mãe Maria, protege os trabalhos da manhã de hoje. Conclamamos a todos dos dois lados da vida, neste momento, a estarmos aptos a receber todas as informações, todas as palavras que serão colocadas hoje no estudo pela nossa querida irmã Eliane, que o seu mentor, que os seus guias, que já se encontram também aqui, possam deixar sobre ela todo o manancial de bons recursos para o estudo da manhã de hoje. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos proteja agora e sempre, graças a Deus. Meus queridos, nossa querida irmã hoje, Eliane, vai estar trazendo um tópico que é importante, extremamente relevante, e vai ao encontro daquilo que nós lemos hoje aqui nesse livro de abertura. Resiste à tentação, né? Como nada é por acaso, o título vem dar o início, o embasamento para os trabalhos da irmã Eliane hoje, né? Como estamos aproveitando, né, o objetivo desta encarnação, que eu brinco sempre com a Eliane e todos que me conhecem, estamos na nossa melhor fase. E enquanto isso faz a diferença em nós, em nossas almas, e não no nosso corpo físico. Querida Eliane, é com prazer que a gente te recebe novamente aqui na nossa casa. É muito bom estar, e eu passo então os trabalhos para você. Vou só esperar o meu irmão Ricardo. Já está direto? Ah, então tá bom. Obrigada, Marcel. Obrigada, gente. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Eu já falei aqui em outras vezes que vim, não aqui, né, lá na outra sede. Eu não sei porquê. Mas eu fico sempre muito emocionada quando eu venho aqui. É algo que eu não sei nem explicar, mas eu já falei isso e repito hoje. Eu fico sempre realmente muito emocionada. Então, assim, agradeço a oportunidade do estudo, porque é sempre uma oportunidade que a gente, para trazer alguma coisa, tem que estudar primeiro e pensar sobre ela, né? Então, agradeço essa oportunidade. E como eu gosto de falar, não tenho a pretensão de esgotar o tema, né? Para mim, na verdade, coube esses itens desse capítulo 2 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, desculpa, que fala dos objetivos da encarnação, né? E vai falar um pouco sobre a alma, né? Então, queria que a gente pudesse falar, não tenho a pretensão de esgotar. Gosto sempre de que a gente, quando está trazendo a teoria da doutrina, a gente pense o que ela significa na nossa vida diária, porque senão não tem sentido, né? A gente fica só com conhecimento que fica muito aqui, e a gente não traz para a ação, né? Então, gosto muito disso. E pedimos, então, que realmente Jesus e os nossos amigos possam estar nos ajudando, né, nessa tarefa. E aí a gente queria estar começando na primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, que ele pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E a resposta é um tanto quanto longa, né? Na verdade, os espíritos dizem que Deus nos impõe, né, impõe aos espíritos a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição.
Mas ele ressalta que para chegarmos à perfeição, necessário se faz que passemos por todas as vicissitudes do caminho. E ainda acrescenta no final que tem mais um pouquinho ainda, que é tornar o espírito apto a desempenhar a parte que lhe cabe na obra da criação. Ai, fica longo isso, né, gente? Então vamos devagar, né? Vamos devagar para a gente poder tentar chegar lá, né? E aí eu vejo assim, então tem o objetivo de nos fazer chegar à perfeição. O que é perfeição? Aí a gente recorre aonde? A gente vai lá no dicionário para ver como é que o dicionário define, né? O dicionário define perfeição como a excelência no mais alto grau. Bom, então, temos todos que chegar à excelência no mais alto grau. E aí, então, eu pergunto, né? Quem é para nós que estamos aqui nesse planeta o exemplo e o guia para chegarmos à perfeição? Ouvi aqui timidamente, Jesus. Mas acho que está na cabeça de todo mundo, né? Ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo para a gente chegar. É admirando, é observando, é estudando, é analisando as características e o comportamento e os ensinamentos de Jesus que a gente vai entender o que é essa perfeição. É fácil chegar lá? Eu penso que não, né? É trabalhoso, exatamente, né? É trabalhoso, né? Mas aí a gente vai um pouquinho mais e a gente vai ver o seguinte. Ele fala que a gente tem que passar por todas as vicissitudes da vida. Nossa, o que é vicissitude? Mais uma vez nós fomos no dicionário. E aí, vou ler, tá, gente? Que é para não esquecer nenhuma palavra. O dicionário diz assim, como sinônimo de vicissitude: obstáculos, embaraços, problemas, impasses, dilemas, dificuldades, contrariedades, adversidades, contratempos, apertos, aborrecimentos, inconvenientes, transtornos, infortúnios, reveses. Essas palavras nos são familiares? Já passamos por essas situações? De aperto, de aborrecimento, de dificuldade, de um revés na vida, que às vezes vira a nossa vida de cabeça para baixo. Isso é vicissitude. Né? São alguns exemplos das vicissitudes pelas quais os espíritos dizem que a gente tem que passar para chegar à perfeição. Mas aí é só passar por ela? Aí a gente foi lá em Joana de Ângeles para nos ajudar também um pouquinho mais nisso, né? E ela, no livro Constelação Familiar, fala também sobre isso, e ela diz o seguinte, que a finalidade da encarnação é para desenvolver os valores inatos que dormem no espírito. E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: por que ela fala que é inato? Ou seja, que é natural, que é congênito? Por que Joana fala isso? Né? Por que ela nos diz que é para a gente estar desenvolvendo esses valores inatos? Se são inatos, a gente já tem eles dentro de nós. E aí, por que ela diz isso? Acho que quem ajuda a gente entender essa fala de Joana é Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 30, que eu sugiro que depois, com calma, em casa, vocês possam ler, né? Ler com cuidado, ler com atenção, para entender um pouco mais. Mas nesse capítulo 30, que tem, na verdade, o nome de Educa, né? Emmanuel vai falando sobre algumas coisas, né? Vai falando que a semente, né? A árvore frondosa, na verdade, está escondida lá na semente minúscula, né? Ele vai falando algumas coisas, depois, porque eu não vou ler aqui agora, senão vai ficar muito longo.
ele diz que o Espírito também traz consigo o gene da divindade. Ah, então é por isso que Joana está dizendo que é inato, que realmente é congênito, que é natural, que está conosco, porque cada um de nós traz no seu íntimo, na sua essência, esse gene da divindade. Então, os atributos da divindade, nós os temos de forma de semente, bem pequenininha. E aí, Emmanuel, aqui nesse mesmo capítulo, ele diz logo a seguir, né? Mas para que a luz divina se destaque, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no embrenhado caminho dos milênios. E aí a gente lembra da mensagem que Luciana leu ali, falando sobre, né, quantos milênios a gente já passou, na verdade, na seara do mal. Hoje a gente está aqui, graças a Deus, buscando um esclarecimento, buscando uma orientação, buscando uma origem, né? A gente vai voltar a isso daqui a pouquinho. Mas então a gente começa a entender que a gente pode desenvolver todas essas sementes. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estar passando. E aí, mais uma vez, Joana nos ajuda na sequência do que eu falei para vocês lá desse livro, que ela diz o seguinte: vivenciar as vicissitudes e ter aqui equilíbrio, aprender com as vicissitudes e amadurecer é a nossa meta. Nossa, mas às vezes a gente passa por situações tão difíceis, e aí eu faço essa pergunta para que cada um possa refletir, né? Todas as situações que a gente passa na vida, a gente se pergunta o que pode aprender com ela? O que ela pode nos ensinar? Eu sei que não é fácil, não. Às vezes é tão difícil que a única coisa que a gente quer é se ver livre dela. Mas aí, não é? Resolver. Quer que ela passe. Quer que tudo volte a ficar bem. Mas aí perdemos a oportunidade. Estou querendo destrinchar um pouquinho essa definição dessa primeira pergunta, porque eu acho que ela é básica, né, para a gente poder entender. Eu tenho que chegar à perfeição. Para chegar à perfeição, eu preciso passar por essas vicissitudes, mas não é só passar. Eu preciso passar e eu preciso ter equilíbrio, eu preciso aprender com ela, eu preciso amadurecer. É isso que Joana nos diz. Tem um filósofo, que eu não me lembro o nome dele, que ele diz, mas eu guardo sempre a frase, né? Que ele diz assim, que é necessário a gente aprender do que se vive e viver do que se aprende. Por que eu estou dizendo isso? Vou dar aqui um exemplo particular, mas que serve pelo exemplo. O meu marido era fumante, ele já desencarnou há alguns anos. Ele dava aula sobre os malefícios do cigarro. Dava aula. Quando alguém queria falar para ele parar de fumar, ele dizia, não, peraí, eu vou falar. Aí ele dizia, faz mal por isso, faz mal por aquilo, causa isso, causa aquilo, pá, pá, pá. No final ele dizia assim, mas eu quero continuar fumando. Então ele não vive do que ele aprendeu, não é isso? Então, quando esse filósofo diz isso, é preciso que a gente aprenda do que a gente vive, ou seja, tire ensinamento de todas as situações que a gente passa, mas que a gente viva do que aprendeu. Ou seja, que eu coloque em prática aquilo que eu aprendi. Porque isso é o que vai realmente nos ajudar. Isso é que realmente vai fazer a gente se fortalecer. Porque fácil, gente, eu vou dizer para vocês, não é. Mas é necessário. E aí, Joana nos lembra muito de algo que eu acho que é muito importante para nos ajudar nessas situações. Ela nos lembra da transitoriedade de tudo que está aqui nesse plano. Tudo aqui é transitório. Os nossos relacionamentos são transitórios, as amizades que às vezes a gente faz, mas é transitória. O nosso corpo é transitório. Então, tudo aqui é transitório. Isso nos ajuda um pouco a que a gente possa buscar ensinamento com as dificuldades que a gente vivencia.
Se a gente entender que nada é nosso. Tudo nos é, na verdade, emprestado, concedido. E aí eu preciso realmente saber, né? Saber aproveitar, saber usufruir e honrar também tudo que eu tenho. E aí Joana, quando fala da transitoriedade, ela fala, inclusive, neste mesmo livro, na sequência, ela diz que realmente assim, é responsabilidade dos pais ensinar os filhos sobre a transitoriedade da vida. Para que realmente os filhos não cresçam naquela situação de que, assim, a vida é essa aqui, né? Eu preciso ter e ter e ter, né? Eu preciso conquistar, conquistar e conquistar, para que eu realmente me lembre sempre que eu estou aqui nessa existência de passagem, né? Ela vai acabar. O meu espírito não vai acabar, mas essa existência minha, eu, Eliane, vou acabar. Luciana vai acabar, né? Assim? Aqui na Terra, que eu quero dizer, né? Então, ela diz isso, a gente precisa ter essa responsabilidade com os nossos filhos, falar um pouquinho dessa transitoriedade, para que a gente esteja atento nessas experiências que a gente vai passando, em tudo aquilo que a gente vivencia. E aí eu pergunto para vocês, poxa, mas às vezes realmente é muito difícil. E é, né, gente? A gente passa por situações, às vezes situações mais simples, mais comuns, mas às vezes a gente passa por situações sérias. Passa por doenças, a gente passa por traumas, a gente passa por decepções, a gente passa por desilusões, nós passamos por perdas, a gente passa por muita coisa. O que vai nos ajudar a passar por isso? Qual é o sustento interno que a gente precisa estar refletindo e pensando para que possa nos ajudar nisso, para a gente não esquecer que o objetivo é chegar lá na perfeição. Então, a gente precisa disso. E aí a gente pode começar a refletir sobre alguns pontinhos. E aí a gente vai poder lembrar o seguinte. Primeiro, essa coisa de lembrar que tudo é transitório, né? Porque quando a gente lembra que tudo é transitório, tudo muda de figura, né? E outra coisa que a gente tem que pensar logo de início, e que tem tudo a ver com o que Luciana leu da mensagem, é de que realmente essa perfeição não é alcançada em uma encarnação, gente. A evolução se faz de forma lenta e gradativa, mas progressiva, evidentemente, né? Quando a gente fala assim, então você é lenta e progressiva, não é isso. É lenta e progressiva, mas que a gente possa caminhar passo a passo. Né? E o que realmente nos ajuda, nos embasa para a gente dizer que realmente ela é muito lenta. Aí a gente avança um pouquinho no Livro dos Espíritos e vai lá para a questão 192. E a questão 192 vai dizer para a gente o seguinte, para a gente pensar nessa coisa da perfeição, né? A pergunta que Kardec faz é, pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? E a resposta dos espíritos é muito clara. Eles dizem categoricamente, não. E por que ele diz não? Por alguns pontos. Primeiro que ele diz que o que a gente julga perfeito está longe da perfeição. Né? Então, ele coloca isso. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Então, já está aí um ponto que não é, né, para a gente pensar. Depois, ele diz um pouquinho mais. Ele diz que é igual a criança, né? Por mais que a criança possa ser aquelas crianças prodígio, né? Eles dizem assim, ela pode ser uma criança prodígio, uma criança que mostra uma inteligência muito grande, mas ela tem que passar pela infância, ela tem que passar pela adolescência, ela tem que chegar à fase adulta. O doente também, ele se cura, mas tem que passar por uma fase de convalescença. Pode ser maior, pode ser menor, mas tem que passar. Então, ele diz, não dá para ser assim. Os espíritos, né, respondem desse jeito. E ainda diz mais, ele diz assim, demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral.
Se somente se adiantou num sentido, importa que se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. E ele segue adiante, mas esse é o ponto que eu queria destacar. Então, ele está dizendo, a perfeição não se dá de uma hora para outra, porque, gente, eu encontro muitas pessoas que ficam até em depressão, porque ficam chateadas que não são aquilo que gostariam de ser. Mas não dá, gente. É o que a mensagem, na verdade, inicial trouxe. Nós temos um caminhar muito longo e muitos erros. Não dá para a gente mudar assim, né? E quando ele diz assim, a gente precisa, para chegar à perfeição, eu preciso caminhar tanto intelectualmente quanto moralmente, nossa. Aí por que a gente diz que Jesus sabia de tudo, né? Jesus entendia das doenças, Jesus entendia das leis, Jesus entendia das questões emocionais, por isso, porque ele já tinha passado por tudo isso. Então, a perfeição nos exige que a gente tenha um caminhar. Quero frisar isso pelas angústias que eu vejo de algumas pessoas, angustiadas por não serem o que ainda querem ser. Tenhamos compaixão com nós mesmos. Mas esforço, evidentemente, para a gente poder chegar onde a gente quer chegar. Que também não posso ficar só na situação de que é com o tempo, então eu não cheguei lá. Não, não é isso, né? É que a gente possa realmente entender que não é de uma hora para outra, mas que eu preciso fazer o esforço, eu preciso estar indo. Né? Então, a gente falou, eu falei o que a gente tinha dentro para sustentar, né? Para nos sustentar, para chegar a essa perfeição, falamos da transitoriedade, falamos dessa questão de que a evolução realmente não se dá de uma hora para outra, que a gente precisa realmente ter um passo de cada vez, a gente precisa realmente pensar sobre isso, né? E aí, a gente tem que pensar o seguinte, para que a gente possa se tornar mentalmente forte, emocionalmente forte, a gente precisa passar por algumas situações, é elas que vão nos ensinar. Ainda há pouco aqui conversava com a Luciana, que teve de novo a Covid, e ela dizendo assim, os médicos não estão entendendo, né? Assim, mas ou o meu corpo vai ter que se acostumar com isso, né? Assim, porque é isso. Se a gente trouxer para a questão física, a gente vai pensar, né? Assim, a gente tem, todos nós, nascemos com um sistema imunológico que é inato, que vem com a gente, que é o mínimo que a gente tem que ter para poder sobreviver assim que a gente chega nesse mundo, mas temos também o sistema imune adaptativo, que é isso, ele vai se adaptando conforme a gente vai passando pelas coisas. A gente não costuma dizer, deixa a criança brincar na terra, se ficar só dentro do tapete, ela não vai adquirir resistência, não é isso? E é exatamente por aí. E se é assim, na verdade, com as questões do corpo, por que seria diferente com as questões emocionais? Por que seria diferente com os nossos sentimentos? A gente precisa guardar aquilo que a doutrina fala para a gente. A lei é a mesma, e é a mesma para tudo. Se serve para cá na questão material, serve para a questão espiritual. Serve para as questões emocionais. Então, a gente precisa adquirir essa robustez. Mas essa robustez a gente só vai conseguir se a gente souber passar com esse equilíbrio, com essa tranquilidade relativa pelas situações e se a gente souber tirar aprendizado de cada situação. Citando mais uma questão pessoal, mas que eu acho que serve também de exemplo, porque a gente está falando, para tornar mais concreto, eu trabalhei a vida inteira na Petrobras. Quer dizer, a vida inteira não, mas uns 30 anos lá. E, na verdade, vocês todos devem lembrar que houve uma época aí que houve o afundamento de uma plataforma. Vocês se lembram? Foi muito falado na televisão e tudo mais. E aquele afundamento da plataforma, nós, assistentes sociais, fomos acompanhar cada uma a uma das viúvas daqueles empregados que estavam lá.
coube a mim acompanhar uma viúva que era da Bahia, e ela era assim, gente, de uma serenidade. Nossa, mãe, olha, ela era de uma serenidade. Quando a gente foi, ela era evangélica. Quando a gente foi, eu fui no carro com ela não tinha certeza ainda de que ele tinha morrido, né? Então, ainda tinha esperança, né, de que ele estivesse vivo. Ela foi realmente a viagem inteira cantando uns hinos de louvor, né, lá da igreja evangélica, certa de que ele estaria vivo. Enfim, ficamos lá alguns dias, lá em Macaé, e aí realmente foi colocado que realmente não tinha chance, estavam todos mortos, não deu para encontrar os corpos, né, porque acho que esse foi o maior trauma daquela situação, né, porque como houve a explosão, os corpos não ficaram inteiros. Então, enterrar os seus entes, que é para se fechar um pouco de algumas etapas da perda, não foi possível. Mas esta viúva foi de uma serenidade, de um equilíbrio. E ela falava do casamento, ela falava de não sei o quê. Foi uma experiência. E eu fiquei pensando naquilo, porque tinha outras assim. E a gente estava num auditório grande, né, tipo isso aqui, uma maior do que esse, né, e tinha uns que gritavam, que xingavam, enfim. E ela era da serenidade. Quando meu marido morreu, e ele morreu de repente, quem que eu puxei? Aonde que eu fui buscar para poder me segurar? Nessa pessoa. Porque foi o aprendizado que a situação que eu vivenciei me trouxe. Lembrei dela, eu falei, gente, a Rose foi de um equilíbrio, de uma dignidade, de uma serenidade, de um ensinamento de como que a vida é. E ela tão grata pelo casamento que ela tinha tido. Então, é disso que eu estou falando. Só por um exemplo. O que é aprender com a situação, né? A gente vivenciar e pensar sobre ela. Porque eu pensava na ocasião, por que ela tem um comportamento diferente das outras? Por que as outras se desesperam, gritam, e ela está com a dor, e ela está na coisa, e ela está tão serena? Mas é isso, aí a gente traz, né? A gente vai consolidando o ensinamento, né? A gente vai consolidando os aprendizados que a gente tem que ter. O que mais que a gente tem que ter, gente, para lidar com essas vicissitudes? Nós precisamos de resignação. Temos que ter, resignação não, resiliência. Resignação também, mas eu quero falar de resiliência. Que é essa capacidade da gente se adaptar. É a capacidade da gente superar a dificuldade. É a capacidade da gente transpor obstáculos. Então, voltando, né? A gente precisa lembrar que tudo é transitório, a gente precisa lembrar que nada é de uma hora para outra, a gente precisa aprender com as experiências e trazer essas experiências para a vida. Nós precisamos de resiliência, porque resiliência realmente vai nos ajudar nessas situações. A gente pensa assim, o corpo, a gente sofre fratura, a gente faz cirurgia, às vezes a gente perde um membro, enfim. A cicatriz fica, não fica? A marca fica, mas a vida segue. E aí não é diferente com as questões emocionais, não é diferente com os nossos sentimentos, não é diferente com todas as nossas vivências que envolvem os nossos valores, os nossos sentimentos. É possível que fique uma cicatriz forte, mas a gente vai continuar com ela ou apesar dela. A gente segue em frente. É isso que acontece com o corpo, é isso que tem que acontecer na nossa vida moral também. Então, a gente segue adiante. Agora, a gente também precisa de aceitação. Porque tem coisas que nós não temos controle. E a gente precisa aceitar. Se eu não entendo, eu vou tentar entender. Mas se eu não conseguir entender, né, que eu aceite. Então, aceitação também é uma coisa importante.
para que a gente realmente possa passar por essas situações e possa ter esse aprendizado para chegar a essa perfeição que a gente quer. Então, a aceitação também é uma coisa muito importante. É claro que eu acho que tem outras coisas que a gente também precisa, né? Uma rede de apoio é muito importante. A gente precisa ter pessoas que nos ouçam, que nos escutem, que nos ajudem. A gente precisa, muitas vezes, do atendimento fraterno que a casa nos oferece. Às vezes, a gente precisa de ajuda de profissional mesmo, né? Porque extrapola um pouco e a gente precisa. Mas a gente precisa dessa rede de apoio. Não adianta a gente querer achar que somos fortes demais. Nem sempre o somos, né? Então, assim, a rede de apoio é importante. Em todos os sentidos. Pode ser ela com os amigos, aqueles que realmente saibam ouvir, que às vezes a gente só precisa falar. O outro não precisa nem dizer nada. Mas eu falo, eu ponho para fora, né? Eu posso ter um atendimento fraterno que me ajude a ter mais esclarecimento, que me ajude a ter uma orientação, ou eu posso ter que recorrer a um profissional, né? A um psicólogo, enfim, a um psiquiatra, alguém que possa me ajudar a retomar o equilíbrio, né? Que eu possa realmente voltar e realmente retomar esse equilíbrio. Então, são pontos importantes que a gente precisa ter. Agora, a gente precisa também de renovação. O que é renovação? A situação é difícil e, às vezes, eu preciso ressignificar a vida. Muitas vezes, a vida vai ser uma nova vida. Talvez até não tão boa quanto a anterior. Não é isso que importa. Importa que ela vai seguir adiante. Né? Então, eu preciso de renovação. E, para renovação, eu preciso de muita esperança. Não existe renovação sem esperança. Mas não é aquela esperança do esperança, não é uma esperança com ação. É a esperança do verbo esperançar. Né? De que a gente possa agir para superar, agir para transpor, agir para seguir adiante, com muita fé de que as coisas vão se reequilibrar, o caminho vai se acalmar e a gente vai conseguir seguir. Então, estão vendo quantas coisas que eu citei aqui para que a gente possa ter dentro de nós, são equipamentos que a gente tem para a gente poder superar as dificuldades e aprender com as dificuldades e amadurecer com as dificuldades. Tem um outro ponto que é muito importante, está escrito num daqueles quadrinhos que está ali. Eu preciso nomear os meus sentimentos. Nessa história de que eu fico triste porque eu não sou aquilo que eu queria ser, aí eu estou sentindo raiva, mas não admito. Não tenho raiva. Eu não sou uma pessoa que tenho raiva, não tenho raiva. Todos nós, em algum momento, a gente sente raiva. O importante é não ficar ali, né? Com a raiva, alimentando ela. Mas sentir raiva a gente sente. Então, assim, nomear os sentimentos, e Joana de Andes fala muito isso para a gente crescer, para a gente realmente poder aprender e evoluir, a gente precisa aprender a nomear os sentimentos. Estou sentindo tal coisa. Eu estou sentindo raiva. Ok. Por que eu estou com raiva? Eu estou com raiva por isso, por isso, por isso, por isso. Isso foi legal, não foi legal? Não, olha, eu tenho lá minhas razões para isso. Guardar esta raiva, alimentar esta raiva, vai me ajudar em quê? E aí eu vou pensando e eu vou fazendo. Mas eu admito que eu tive. Está dando para entender? Então, assim, eu preciso nomear. Isso está um quadrinho ali fora que está escrito isso, que eu olhei quando estava chegando. Né? Então, esse é um outro ponto que a gente precisa ter conosco para que a gente possa realmente chegar a esse ponto que a gente está falando da perfeição. Então, nós precisamos realmente, voltando àquela frase do filósofo, aprender com o que a gente vive e viver daquilo que a gente aprende. Se a gente tiver, na verdade, alguns desses pontos que a gente está falando, e outros mais, né, gente, evidentemente, eu preciso ter autoconfiança também, né? Eu preciso confiar neste poder que eu tenho dentro de mim. Se eu tenho o gene da divindade, como diz Emmanuel aqui, eu sei que eu posso. Então, eu tenho que confiar nesse poder que eu tenho.
nesse poder que está dentro de mim, que nasceu comigo, que eu trago ele de outras existências, que, na verdade, pode florescer. Então, eu também preciso de ter autoconfiança. Eu preciso acreditar que eu sou capaz, que eu posso. Ter a fé, né, de que a gente precisa, de que a gente está sendo sempre amparado, como disse o Luciano aqui, né? O tempo inteiro a gente está sendo amparado, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. A gente sempre tem ajuda, a gente sempre vai conseguir. Né? Então, evidentemente, eu acho que esses são os pontos que a gente precisa muito para isso. Lógico que a gente precisa, dentro disso, orar, né, gente? A gente nunca pode esquecer do valor da oração, né? O valor da oração que nos dá força. Que é aquela força que, às vezes, a gente acha que não tem e ela surge, depois que passa, a gente diz assim, nem sei de onde que veio aquela minha força. Veio porque você está sempre amparado, né? Ela não veio do nada, não, ela veio de alguma coisa. Então, na verdade, a gente precisa disso. A gente precisa saber que a gente vai chegar à perfeição, saber que para chegar à perfeição a gente vai passar por essas vicissitudes, como a gente falou, pensar que para passar por essas vicissitudes, aprender com elas e amadurecer e sair mais forte, eu preciso de alguns pontos, tentei elencar aqui alguns deles. Né? Mas na resposta dos espíritos, tem um outro ponto que eu também gostaria de falar um pouco, que ele fala que também tem como objetivo tornar o espírito capaz de arcar com a parte que lhe cabe na obra da criação. Que parte é essa que nos cabe na obra da criação? Eu não dou conta nem de mim, que dirá da criação. O que é isso que eu preciso? Luciana também falou aqui na oração dela. Os nossos pensamentos. Da mesma forma que a gente precisa nomear os nossos sentimentos, precisamos estar atentos, tomar cuidado com o nosso pensamento. A gente aprende com a doutrina que o pensamento é um dínamo gerador de energia. Que tipo de energia é essa que o meu pensamento está gerando? O que eu penso, não é o que eu penso aqui agora. Eu não estou falando de pensamento, assim, logo mais eu tenho que ir no mercado, porque eu não tenho nada em casa. Amanhã eu tenho uma consulta médica. Não é esse pensamento que eu estou falando. O pensamento que, na verdade, Emmanuel vai nos ajudar a pensar é isso. O meu pensamento é permeado porque isso envolve os nossos sentimentos, as nossas ideias, os nossos valores, os nossos desejos. Tudo isso está dentro do pensamento que a gente está falando. É do que nos alimenta. Não tem aquelas pessoas que tudo é negativo? Que você chega perto, como é que está? Estou mal, estou ruim, estou não sei o quê, estou com dor aqui. Tal. Olha, bota tal coisa que é legal para essa dor melhor. Mas que nada, não adianta, comigo nada adianta. Não sei. Essa pessoa alimenta que pensamento? Porque assim, se o pensamento é dínamo, então, na verdade, a energia que eu gero, ela, na verdade, me circunda, né? É a minha atmosfera. Mas é também a atmosfera que eu lanço, é a energia que eu lanço para o universo. Então, na verdade, a gente fica dizendo que a gente quer a paz. Queria tanto que a guerra acabasse, que, na verdade, essa guerra aí de muçulmano e judeu e não sei o quê, eu quero que acabe, é da Ucrânia, não sei o quê. Mas meu pensamento é de paz? Ou, na verdade, eu fico alimentando, assim, fulano me traiu, eu quero mais é me vingar dele. Isso não é um pensamento que, quando eu emito, vai ajudar na paz. E aí, como o tempo não nos permite, eu queria sugerir a vocês o seguinte. Peguem o livro Obras Póstumas, procurem o capítulo que fala. O título é Telegrafia e Fotografia do Pensamento. Não é um capítulo para a gente só ler. É um capítulo que precisa ser estudado. Mas que a gente pode estudar.
Pega cada frase, pensa sobre ela, lê um parágrafo, pensa naquele parágrafo, porque ele vai falar exatamente isso, da importância dos nossos pensamentos para a nossa própria vida, para a vida que a gente está, para o planeta que a gente está. Então, na verdade, o pensamento é algo que a gente precisa cuidar. Eu preciso ver quais são as minhas ideias, as minhas vontades, os meus desejos, os sentimentos que eu nutro, para saber se eles estão de acordo com o bem ou se eles estão desequilibrados. Eu preciso saber que energia que eu estou emitindo. Porque senão, essa minha parte na obra da criação vai ficar devendo. É claro que a gente não vai ter aquele pensamento totalmente equilibrado. Não estamos nesse nível, né, gente? Mas é para a gente pensar sobre isso. E quando a gente vê alguma ideiazinha, assim, daquelas de que não gostei daquilo, eu quero me vingar do fulano, eu possa mudar, porque tem coisas que estão ao nosso alcance agora, já, nesse momento, nessa encarnação, né, e que a gente pode fazer. Então, assim, quando a gente pensa, mais uma vez, eu sei que nós estamos chegando no finalzinho, e ainda vou falar um pouquinho mais, mas, assim, que a gente pense nessa perfeição como algo que a gente vai atingir, essa perfeição relativa, evidentemente, que a perfeição divina a gente não chega, mas que a gente pode, mas que a gente tem o gene da divindade dentro de nós, que é só a gente semear para aquele brote, que eu preciso de algumas coisas realmente para poder fazê-lo germinar, algumas delas que eu tentei citar aqui, para que a gente esteja atento também, né? E que eu cuide muito desse meu pensamento, para que realmente eu possa emitir uma energia de paz, de amor, de luz, de vibração positiva. Um outro ponto do capítulo que falava sobre a alma, eu não propositalmente, não me detive muito nele, porque eu acho que a gente está aqui, a gente já tem os conceitos sobre isso, né? A doutrina nos ensina isso, né? Kardec chama a alma o espírito encarnado, né? Mas a alma nada mais é do que o espírito, só que Kardec chama a alma o espírito encarnado. A gente aprende isso, somos indivíduos únicos, podemos ter muitas semelhanças, mas somos únicos, somos responsáveis por nossa trajetória passada ou trajetória futura, depende de cada um de nós, depende do nosso proceder, depende do que alimentamos ou deixamos de alimentar. Todo mundo conhece aquela história dos dois lobos, né, que temos dentro de nós, né, o lobo mau e o lobo bonzinho, não é isso? E que conta-se isso, né, que alguém foi falar com o sábio, assim, fica angustiado por isso, né, porque, ele quer ser bom, ele tem um lobo que é bom, mas ele tem um lobo que é mau e que fica... Qual foi a resposta do sábio? Que eu acho que isso é muito comum. Vai depender daquele que você alimenta mais. Então, assim, que a gente possa sair daqui pensando sobre isso, né? Sou um ser individual, sou um ser único e sou responsável por mim. E, logicamente, por tudo aquilo que eu faço e que tem impacto nas pessoas, né? Por mim, de uma forma geral, né? Não só como indivíduo, mas no meu próprio comportamento. Que a gente pense realmente, se o objetivo nosso é a perfeição, o que eu estou fazendo para isso. Que nós não fiquemos angustiados por não conseguir chegar onde queremos chegar, mas que façamos todo dia um esforço para um passinho que seja, mas que a gente possa fazer. Porque se a gente fizer isso, nós vamos ter paz dentro de nós mesmos e vamos poder estar contribuindo para a paz que a gente tanto deseja. Então, gente, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu espero que realmente vocês saiam pensando em alguma coisa disso. Leiam um capítulo em casa com calma, né? Leiam também esse lá do Obras Póstumas, tá? Voltando a falar, telegrafia e fotografia do pensamento. Leiam sobre a importância disso, para a gente entender realmente o quanto esse pensamento
é importante e fundamental para nós mesmos, para a nossa volta e para o mundo todo. Tá? Que Deus realmente nos abençoe e a gente possa continuar nessa caminhada em busca de esclarecimento, em busca de luz, em busca de esforço para que a gente possa ser cada dia melhor.